tudo bem? Boa noite, Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos falar de pé diabético. Que tal a gente começar explicando o que é o pé diabético? Muito bom. Bom, primeiro um grande prazer estar aqui novamente com vocês para Prazer é falar sobre um tema bastante complexo e bastante apaixonante, que é o que a gente se dedica com bastante amor, né? Pé diabético, Fábio, muito mais do que uma complicação nos pés e nos tornozelos de um paciente com diabetes, ele é uma condição clínica bastante complexa que pode reunir alguns comemorativos clínicos, como, por exemplo, a perda da sensibilidade, alterações do seu movimento articular, o aparecimento de feridas, infecções, eventualmente prejuízos circulatórios, grande prejuízo funcional e que pode levar esse paciente a perder esta extremidade, né? Pasmem, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde e instituições afins, acontecem 3 amputações por minuto em pessoas com diabetes em detrimento desta complicação podal, né? É realmente um cenário desastroso, epidêmico. Incrível. Estima-se que para o ano de 2040, a gente vai contar com mais de 640 milhões de pessoas com diabetes. No Brasil, atualmente, a gente já tem aproximadamente 14, 15 milhões, né? Meu Deus do É céu. realmente algo bem dramático que a gente precisa estar muito atento para poder mudar este ciclo, este cenário desastroso que a gente vem enfrentando. Agora, Fábio, o pé diabético a gente pode dizer que é uma das maiores complicações da diabetes? Sem dúvida nenhuma. Se não, é a principal causa de internação desses pacientes. O diabetes tipo 2, que é aquele que comumente dá em pessoas acima dos 40, 50 anos, e que corresponde a mais ou menos 90% dos casos, tem como índice de internação altíssimo esta complicação podal, né? E não só leva a prejuízos funcionais, como leva esse doente a perder mesmo a extremidade, né? Então, é um dos órgãos-alvos importantíssimo que toda pessoa com diabetes precisa ser monitorada. Existem outros também, não é? O diabetes ele pega outros territórios, como os olhos, como os rins, mas os pés realmente são órgãos que nos preocupam bastante. Agora, como que a gente pode identificar? Qual que é o exame realizado para diagnosticar? A pessoa está com pé diabético. A gente tem que partir do pressuposto que, conceitualmente, todas as pessoas que têm diabetes têm pé diabético. O que a gente faz, na verdade, é uma categorização desse risco. Então, por exemplo, pessoas que têm o diagnóstico do diabetes de uma forma muito precoce, recentemente recebeu o diagnóstico, né? Não exibe ainda nenhum achado de perda de sensibilidade, não tem deformidades, não tem prejuízo circulatório, a gente categoriza esses pacientes como pés de risco, mas numa categoria mais branda, categoria 0. Isso é meramente acadêmico. O outro lado da moeda são os pacientes que já exibem todos esses achados clínicos. Por exemplo, pacientes que já perderam a sensibilidade, que têm prejuízos circulatórios, que já tiveram episódios de ferida ou infecção, esses pacientes são na categoria de risco máximo para amputação. E o exame, a busca, na verdade, primeiro, saber do paciente se ele tem queixas relacionadas à neuropatia, porque a neuropatia, que é um prejuízo do nervo periférico, que é o principal fator de risco nesses pacientes. Esses pacientes ficam com diabetes mal controlado ao longo de vários anos, lesam esses nervos periféricos e aí começam os primeiros sintomas: formigamento, sensações de choque, adormecimentos, queimação. Mas vale lembrar que isso é tardio. Esses pacientes, às vezes, já estão tendo lesões importantes e estão totalmente assintomáticos. E olha que curioso, enquanto o surfista está na praia, pulando de sombra em sombra para escapar daquela temperatura hostil da areia de praia, a pessoa com diabetes, por perda da sua sensibilidade, é capaz de caminhar naquela areia hostil e fazer verdadeiras queimaduras que possam inviabilizar a manutenção e o salvamento dessa extremidade. Quer dizer, é tão pesado assim? Quer dizer, pesadíssimo. A pessoa perde completamente... Pode perder completamente a sensibilidade, pode se instalar deformidades que são extremamente não funcionais e prejudiciais para a qualidade de marcha e qualidade de vida dessas pessoas. Agora, né? Fábio, vamos dizer assim, uma pessoa que tem o pé diabético, por exemplo, ela tem
lesões? Ela pode Essas ter lesões. Podem também prejudicar de alguma maneira? Sem dúvida nenhuma. Vamos conceituar essas lesões, as feridas, as úlceras. Tá. Né? São lesões importantíssimas que ameaçam demais a extremidade. Né? Aumenta muito a chance desse paciente perder a extremidade quando se fazem essas feridas. Existem estimativas mostrando que o simples efeito de ter uma ferida dobra a chance desse paciente ir a óbito dentro de 10 anos. Olha só. E o risco de amputação dessa extremidade, ele multiplica de 15 a 40 vezes. Então, veja, é realmente um cenário muito complexo que a gente precisa bloquear este curso natural. Né? É possível, sim, o paciente ter diabetes e conseguir manter os seus pés e os outros órgãos com função, com qualidade, para que ele possa ter uma qualidade de vida apropriada, mesmo com a doença crônica, né, que é o diabetes, e conviver numa boa. Uma pergunta que eu gostaria de fazer a respeito, por exemplo, daquelas pessoas que não têm histórico de diabéticos na família. É possível que se desenvolva essa doença de mesmo não tendo histórico? E a segunda pergunta, é possível que este possível candidato ao diabetes ou que tenha diabetes, mesmo sem o histórico, ter o pé diabético? Sim, todos os pacientes com diabetes têm pé diabético. Isso é ponto pacífico. Tá, O que a gente faz é aquela categorização. São pés de risco em graus variados, certo. Uns mais simples, outros mais complexos. Na questão do Mas histórico. essa questão do histórico, existe sim a possibilidade, né? Por isso que a gente enfatiza, além desses pacientes eventualmente terem uma predisposição genética para desenvolver a doença, a gente sabe que os fatores e hábitos alimentares, estilos de vida não pouco saudáveis, são condições fundamentais na origem dessa doença, né? Porque o diabetes tipo 2 ele vem por aumento da resistência periférica à insulina. A insulina acaba ou sendo produzida numa quantidade até normal, mas não trabalha, não consegue fazer o papel dela normalmente. Né? Então é possível sim, se esse paciente tiver estilo de vida inadequado, né? Obesidade, sedentário, dislipidêmico, hipertenso, ele pode sim vir desenvolver a doença, mesmo sem ter o histórico familiar presente. Você está falando dessas características, qual que é o peso do álcool nesse aparecimento do diabetes? Então, o álcool ele pode dar uma pancreatite, vamos dizer assim, que é o uso abusivo do álcool, e ele pode eventualmente desencadear um tipo de diabetes que é o que a gente chama diabetes de outras causas, né? Que pode ser, por exemplo, intoxicações por álcool, ou uso de outros medicamentos, ou cirurgias pancreáticas. Ele pode ter este papel, uma pancreatite crônica, que vai fazer com que o funcionamento pancreático venha a ser prejudicado. Outra questão importante do álcool é que ele piora a neuropatia. Né? Este nervo periférico que já não está trabalhando bem por causa do diabetes, ele piora com a ação do álcool. Haja vista que existem quadros de pés insensíveis, vamos dizer assim, muito semelhantes ao que a gente encontra nas pessoas com diabetes, só de origem alcoólica. A pessoa às vezes não é diabética, mas é etilista e ele desenvolve uma característica muito semelhante a este pé diabético. E que é bastante comum no nosso meio, né? O pé diabético é o primeiro nome e o etilismo e a hanseníase são duas condições ainda muito prevalentes no nosso meio. Que coisa, não? Bom, para aquele telespectador, aquela telespectadora que tem diabetes, está nos acompanhando agora no país, qual seria, por exemplo, uma dica de uma boa dieta para essas pessoas? Olha, as dietas pobres em gordura, obviamente, a gente faz um desenho acadêmico, né, onde basicamente a gente divide este prato. Isso não é regra para todo mundo, isso precisa ser avaliado. Ninguém vai levar uma reguinha. Claro, né? Mas assim, do ponto de vista prático, é interessante. Você vai hoje, se vai muito em casas de comida por quilo, né? Então, se a gente rapidinho quiser construir o que a gente chama de um prato saudável e prático e rápido, veja, isso não é regra para todo mundo, mas no dia a dia é até possível se manejar. Divide-se esse prato na metade, uma metade de folhas, de legumes, de verdes, né? A outra metade ela vai ser dividida em 3 porções.
uma das porções uma carne magra, a outra das porções o carboidrato, que pode ser um arroz, um macarrão, uma batata, e a outra terça parte de grãos, feijão, grão de bico, milho. E aí a gente consegue ter o que a gente chama de um prato saudável para o diabético, que não é só para o diabético, isso serve para todos nós, né? É um prato bem dosado, bem equilibrado e que rápido da gente visualizar e montar do nosso dia a dia. Mas vale aqui ressaltar que uma orientação e uma monitoração por uma nutricionista acaba ainda sendo a proposta mais interessante e mais científica para poder estar orientando essas combinações dietéticas da melhor forma possível. Massa naquela terça porção, né? Como carboidratos, né? Como carboidratos. É muito pouco, né? hein? Sim, sim, sim. Veja, a obesidade tem relação direta com a gênese com a gênese da doença, imagino né? Que sim. Então, atividade física, um bom controle dietético, bom estilo de vida, são fatores super importantes para que esse paciente, que essa pessoa, né, eventualmente não venha a desenvolver a doença. Né? Vamos às perguntas dos telespectadores? Coloca aqui para a gente, Tiago, por favor, o nosso WhatsApp 11 95033 6870. Lembrando, nós estamos ao vivo, são 5 minutinhos para as 9 horas da noite, nesta sexta-feira. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Olha só a pergunta do Luiz de Campos, de São Paulo. O que é mal perfurante plantar? Sim. E como acontece... Fábio, fale um pouco sobre como seria o tratamento. Sim, o mal perfurante plantar nada mais é do que uma úlcera crônica na região da planta do pé. Então, uma ferida que se cronifica, ela não cicatriza, embaixo da região plantar do pé. Ela, na grande maioria das vezes, é de característica neuropática e ela origina diante de todos esses mecanismos que a gente já vem discutindo até o momento. Diabetes de longa data, sob um regime de mau controle, perda da sensibilidade e aí a instalação do mal perfurante plantar. O tratamento desta condição, ela deve ser o que a gente chama de tratamento multiprofissional ou interprofissional, melhor ainda, né? Que consiste em múltiplos profissionais estarem atuando ao mesmo tempo para que a gente conseguir um melhor êxito. No mundo inteiro, vão melhor os pacientes diabéticos que são inseridos dentro de um regime de atenção multiprofissional. Porque, veja, enquanto eu estou lá tratando a ferida no pé, fazendo a limpeza da ferida, fazendo uma solução de curativo, colocando uma estrutura que permite aliviar aquela região da ferida, para que esta ferida possa vir a cicatrizar, eu tenho outros profissionais que estão trabalhando junto comigo. Eu preciso do endocrinologista que está controlando esta doença de base. Porque se eu não controlar o diabetes em qualquer fase de tratamento, eu tenho poucos êxitos. A doença de base precisa ser manejada. Eu tenho a nutricionista que está trabalhando as questões dietéticas. Eu tenho o oftalmologista que também está cuidando dos olhos, porque os olhos são outros órgãos-alvo desses pacientes. Então, veja, a enfermagem está orientando essa paciente a aplicação correta da insulina, a rodiziar os melhores pontos para essa aplicação. Então, veja, tudo está confluindo para o êxito desde que a gente tenha uma equipe coesa de profissionais, cada macaco no seu galho, mas profissionais verdadeiramente comprometidos com essa problemática. Quer dizer, é uma força-tarefa. É uma força-tarefa, mas que nos traz grande satisfação, porque a amputação nesses pacientes com diabéticos, hoje a preocupação não é mais só em perder o membro e ter aqueles resultados só em decorrência da falta do membro, como, por exemplo, dificuldades com a reabilitação, custos com o aparelho ou até mudança de imagem corporal. A gente sabe que a amputação nesses pacientes diabéticos de longa data, que já têm uma certa idade, ela aumenta a taxa de mortalidade. Então, pacientes que são submetidos à amputação acima do tornozelo, 75% deles vão a óbito dentro de 5 anos. Veja só como é complicado isso. E esta sobrevida diminui ainda mais se esses pacientes tiverem junto uma doença renal grave. Lembrando que os rins também são órgãos-alvo do diabetes. Essa sobrevida se mantém 75% de óbito nesses pacientes, mas dentro de 2 anos. Então, veja, isso é uma condição extremamente complexa. E vale a pena lembrar que 50% dessas pessoas com diabetes desconhecem o seu diagnóstico.
né? Então veja como a gente efetivamente precisa fazer mesmo essa força-tarefa para tratar adequadamente aqueles pacientes que já têm a doença instalada e que já têm as complicações identificadas, mas também uma busca desses pacientes que já estão com a doença, estão assintomáticos e nem sequer sabem que estão sob o risco de ter um problema nos pés bastante significativo. Fábio, toma uma aguinha. Pesado, né? Mas é importante, esses dados são importantíssimos. Ó, tem muitas perguntas chegando. Vamos lá, mais uma? Vamos lá. Angélica Espiridião, de Presidente Prudente, São Paulo. Ó, beijo para Presidente Prudente. A amputação, Fábio, pode ser considerada como o recurso para pacientes diabéticos com sérias complicações nos pés? Veja, o nosso trabalho é de salvamento funcional da extremidade. A gente lança a mão de todos os esforços para que a gente consiga salvar essa extremidade, deixando-a funcional, numa boa posição, com um movimento satisfatório, sem feridas e que possa ser acomodada em calçados especiais, devolvendo uma qualidade funcional para essas pessoas, né? Entretanto, existem situações que a gente já não consegue mais visualizar essa possibilidade do salvamento. Se a gente estiver olhando para este escopo, para este segmento, aí sim as amputações acabam tendo um papel decisivo, porque é a opção que se tem, uma vez que os pés já estão totalmente sem condições de serem restaurados. Aí a gente tem um outro olhar, também não um olhar destrutivo, vamos pensar assim, mas tentar construir um coto o mais funcional possível e reintroduzi-lo dentro da sociedade com o uso de um aparelho, de uma prótese, da melhor maneira possível. Mas as estratégias de salvamento acabam sendo as estratégias que a gente se dedica mais, porque, como eu disse anteriormente, né, a amputação ela aumenta a taxa de mortalidade. Então, a gente deve deixar este recurso somente para aquelas condições onde a gente realmente não visualiza nenhuma condição clínica de salvar essa extremidade. É o último recurso É o último mesmo, recurso. não tem como. É o último recurso. Ok. A Maiara Pereira, de Resende, Rio de Janeiro, pergunta, Fábio, a prevenção de problemas do pé diabético é importante e a educação é indispensável? Isso, eu acho que ela falou tudo. Essa é a pedra fundamental, né? A gente sabe que todas as estratégias de conscientização e de prevenção devem ser a pedra fundamental de todas as propostas de tratamento Fábio, desses por que pacientes. não se fala isso nas escolas? Pois é, ou até nos meios de comunicação? Pois é, isso nos deixa muito frustrado realmente, né? Porque embora a gente tenha este conhecimento, né? Talvez por se dedicar a este cenário, a gente visualiza que os profissionais de saúde, de uma maneira geral, ainda não detêm este conhecimento. Tá. E ainda mantêm gestos de acreditar que esse paciente, uma hora ou outra, termina amputado. Vira e mexe a gente ouve esse tipo de postura. Olha, mas para que vai se gastar tanto ou se investir tanto em propostas heróicas? Não são propostas heróicas. No mundo inteiro se lançam mão de recursos para salvar funcionalmente essas extremidades. Claro. E nós devemos empoderar estes pacientes. Empoderar de que forma? Dando conhecimento, porque eles são parte importante no processo de cura. Eles são os protagonistas dessas nossas ações. Por isso que conhecimento é realmente poder e a gente precisa transmitir esse conhecimento para os pacientes e também para os profissionais de saúde que ainda não perceberam a importância de se prevenir e de salvar essas extremidades, achando que todos vão terminar amputados. Isso não é verdade. Vamos lá. O Peter Pereira, de Palmas, Tocantins, está perguntando, Fábio, na sua opinião, quais são os fatores que ainda hoje fazem com que um paciente que possua pé diabético tenha resistência de procurar um médico na ocorrência deste problema? Agora eu acho que as coisas, os pacientes estão procurando, estão se conscientizando. A gente tem lançado mão de estratégias de divulgação de conceitos, de conscientização desta problemática e a gente já tem recebido sim na nossa clínica pessoas que vêm ainda sem nenhuma lesão, simplesmente com a preocupação olha, eu não tenho lesão, eu não tenho nada, mas eu sei aonde pode chegar. Então, mais uma vez, né, aquelas estratégias de prevenção. Agora, naqueles que ainda têm resistência, eu acho que o principal fator é ele menosprezar a sua condição clínica.
Porque muitas vezes eles estão assintomáticos. E com relação aos pés, quando eles perdem a sensibilidade, eles falam, olha, eu não estou sentindo nada. Então, às vezes, eles estão literalmente pisando numa ferida e não estão valorizando porque não sentem dor. E aí eles têm este desconhecimento. Não sentir dor é patológico. A dor é importante para a gente, para sinalizar que em alguma região do nosso corpo algo não está indo bem. Pacientes que não sentem dor por perda de sensibilidade é extremamente complexo. E aí é uma das causas, é a causa principal mesmo dessas lesões e que acaba chegando na amputação do membro. Olha, a Deise Felício, de Belo Horizonte, Minas Gerais, pergunta o seguinte: um portador de diabetes, não importando quanto tempo ele a possua, deve começar a fazer uma avaliação dos seus pés a partir do diagnóstico? Sim, até antes, né? Como eu disse, existem 50% das pessoas com diabetes que desconhecem o diagnóstico. Qual que seria a idade, mais ou menos? O diabético tipo 2, que é o mais frequente, corresponde a mais ou menos 90% dos casos, antigamente ele se manifestava acima dos 50 anos. Hoje, na verdade, a gente já tem feito diagnóstico até por mudanças de estilo de vida radicais, com diagnóstico ainda mais precoce, cada vez mais precoce. Então, acima de 40 anos, na grande maioria das vezes, o diagnóstico é feito nesta fase, acima de 40 anos. Agora, veja, se esses pacientes tiverem um forte indício e grandes evidências de antecedentes familiares, aí a gente pode estar começando essa vigilância até um pouco mais cedo, antes dos 40 anos. Fábio Batista, muito obrigado. Foi um grande prazer, Fábio. Prazer é meu, mais uma vez. É sempre muito bom falar sobre esse tema e num programa maravilhoso como esse. Muito obrigado. Muito obrigado você por compartilhar seu conhecimento com a nossa audiência. É muito bom recebê-lo, Obrigado, viu? foi um grande prazer.